Boa tarde, boa noite, né? É com prazer que eu estou aqui fazendo esse piloto para a disciplina do Brasil 3, né? Onde nós já daremos continuidade às aulas presenciais que iniciaram o curso. Estamos tratando do Brasil republicano, falamos da proclamação da República, debatemos as correntes filosóficas da época, né, em disputa, que foram o liberalismo e o positivismo, né? E agora a gente vai adentrar a periodização dessa fase da história do Brasil, né? Onde nós vamos aí fazer uma moldura com a história política, né? Dialogando com os textos que vocês estão lendo, estão fazendo fichamento, né? Respondendo também algumas atividades, onde as questões culturais, as questões do cotidiano, né? As questões econômicas são dado ênfase, né, pelos autores na nossa bibliografia. Mas, enfim, vamos tentar aqui fazer uma esquematização, lembrando que vocês vão estar sempre precisando desses parâmetros também, tanto cronológico quanto, né, de periodização, e nada como a gente utilizar esse parâmetro também da história política, que é algo já incorporado ao ensino de história, né? Já vem tradicionalmente isso sendo feito, isso inaugurado pela escola metódica, né? Mas que não se pode jogar fora enquanto parâmetro de orientação apenas cronológico, né? Então, nós temos a situação em que a primeira fase da República, né, a Primeira República, ela vai ser sucedida pela Era Vargas, né? E nós teremos essa primeira fase também subdividida em dois momentos, né? Que será a República Militar e depois a República Oligárquica, né? A República Civil. A nossa disciplina, ela abarca esses dois momentos da Primeira República e da Era Vargas, né? Então nós temos a República Militar e a República da Espada, que vai ser o momento da consolidação, e depois nós teremos a República dos Fazendeiros, né? Dos cafeicultores, dos paulistas, dos pecuaristas mineiros, e posteriormente nós teremos a fase conhecida como Era Vargas. Bom, nesse primeiro momento da consolidação da República brasileira, né, é importante a gente salientar que a proclamação da República ela foi feita dessa união, né, das forças políticas e econômicas do momento, que eram os fazendeiros do café, né, a partir do Manifesto Republicano, da fundação do Partido Republicano, essa união com os militares, que era a única instituição organizada no país até então. E tudo isso nós já discutimos no processo de proclamação dessa República. Agora, o momento da consolidação ela se dá com esse governo inicialmente militar, né, com a figura do próprio Deodoro da Fonseca, né, e depois de um vice também militar, Floriano Peixoto, que o sucederá, até a entrega desse poder aos civis, né, que serão os que vão conduzir essa república, que será conhecida depois como oligárquica, né, dos grupos políticos, dos fazendeiros, né, e, enfim, é importante salientar que nesse momento inicial nós teremos um governo provisório, que será provisório até o momento da construção de uma Constituição, né, através de uma Assembleia Constituinte,
da convocação da Assembleia Constituinte, onde nós teremos a segunda Constituição do Brasil. A primeira foi quando da independência, a de 1824, e a segunda vai ser, então, em 1891, com a República, né? O ordenamento jurídico da República, onde o Brasil passará a se chamar Estados Unidos do Brasil, né? E com a sua bandeira republicana, enfim. Mas esse período que antecede a Constituição, que é o período da proclamação de 1889 a 91, nós temos um governo provisório que vai executar algumas alterações através de decretos-leis, né? Então, a gente vai ter esse primeiro momento com os decretos-leis de Floriano e a reforma econômica, a crise do encilhamento, que nós vamos falar mais adiante. E esse governo provisório, ele, a partir da Constituição, ele se tornaria um governo constitucional e não mais provisório, mas diante de uma crise nós teremos a renúncia de Deodoro e o poder sendo assumido pelo seu vice, que é Floriano Peixoto, que vai de 91, concluindo o mandato em 94, quando teremos novas eleições, agora direto, de forma direta, porque até então foram indireta, pelo Congresso, e será passada então aos fazendeiros do café, né, as oligarquias, ao poder passado aos civis, né? Então, é importante a gente chamar a atenção que os acontecimentos desse primeiro momento, quando Deodoro assume o governo provisório, nós teremos o banimento da família real, né? A instalação dessa república federativa. Nós teremos também essa consequente transformação daquilo que era província em estados, porque é uma federação de estados, né, e municípios, com governadores nomeados e intendentes, né, ou seja, prefeitos, né, dos municípios também. A transformação do Rio de Janeiro, que era a corte do Império, em Distrito Federal, né, e os símbolos da República, né, no caso a bandeira, com a inscrição positivista de ordem e progresso, né, um lema aí do positivismo, que tem a ver não só com disciplina, ordenamento, mas com a ideia de classificação que a ciência traz, né, e o progresso. Então, que era a alma do positivismo, que nós discutimos na obra Formação das Almas, né? Quando a gente discutiu o positivismo e o liberalismo, né? Então, veja, nesse momento é que a gente vai perceber a instalação de uma república no cotidiano, né? Onde você vai ter, mesmo antes da Constituição, já a separação da Igreja e do Estado, né, com o fim do padroado e do beneplácito, do casamento apenas na igreja, mas agora vai ter que ser no cartório também, o casamento civil, né, o registro, de nascimento não vai ser só no batismo, né? Os cemitérios, né? A ideia cientificista de higienismo, né? de higienização, né? da vida urbana, onde o cemitério vai para fora da cidade, não se enterra mais dentro da igreja, né? As famílias tradicionais tinham suas tumbas dentro das igrejas, né? Então, toda essa gestão vai fazer parte desse ideário da república, né? Como teremos também uma outra ação, que será a grande naturalização, onde vai ser dada aos estrangeiros que não se manifestaram contrariamente a automática naturalização como brasileiros. E, finalmente, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar, votar e promulgar uma Constituição republicana. Nesse período também, nós teremos
no campo econômico, a crise do ensinamento. Porque, veja, vão pegar uma eminência intelectual, jurídica, que foi o Barbosa, e colocá-lo no Ministério da Fazenda, e ele, então, como um homem além do seu tempo, né, ele vai tentar modernizar o Brasil, industrializar o Brasil, iniciando com a ideia de financiar essa industrialização, não é? Através de emissão de moeda, vai se emitir dinheiro para poder financiar os próprios fazendeiros e as pessoas que tiverem interesse em industrialização, o que vai redundar fatalmente em desvios desse dinheiro, para outras finalidades, emprego na própria agricultura, né? E numa grande crise e inflação, o que vai repercutir na relação do Deodoro com o Congresso mais tarde, culminando inclusive na sua renúncia, né? Substituição por Floriano. Então, essa reforma financeira de Rui Barbosa de 1890, um ano antes da Constituição, né? Onde se praticou essa política, né? Então, o encilhamento tem a ver com aquele momento de nervosismo, de frenético que antecede a largada dos cavalos na grande corrida, e marcou a vida política econômica do Brasil e política de Rui Barbosa, que nunca mais vai conseguir ter sucesso na política, vindo perder, inclusive, uma eleição para um militar na campanha civilista, né? Futuramente, né? Depois disso. Então, a Constituição de 91 ela vai ser a primeira republicana, e nós teremos aí a explicitação, né, do governo, da forma de governo como república, né, de uma forma de Estado federativa, né, o federalismo, né, um sistema de governo, o presidencialismo, né, os poderes, a extinção do quarto poder que existia a partir da primeira Constituição, o moderador, e vamos ter apenas os três, né, legislativo, executivo e judiciário, né, e uma excrescência, um absurdo que vai ser o voto aberto, o voto não secreto, né, para pessoas acima de 21 anos, masculinos, né, homens, não pode faltar os analfabetos, os mendigos, os soldados, os padres, né, as mulheres. Então, não é um voto universal. E é um voto descoberto, que não resguarda, não protege o votante, o eleitor. Fica, né, não é secreto, ele pode ser coagido, né, como vai acontecer, e vai se tornar o famoso curral eleitoral, o voto de cabresto, né, com a figura do jagunço, da violência e tal. Então, veja, e vai ser motivo, inclusive, das revoltas, dos movimentos, uma das bandeiras do movimento tenentista, que nós vamos ter na República Oligárquica mais tarde, vai ser derrubada desse sistema, que nós vamos comentar depois, né? A partir dessa Constituição, a gente passa a ter, então, a eleição indireta para esse primeiro presidente, porque vai estar constando nessa Constituição esse detalhe, inclusive, que a primeira eleição seria indireta, onde o próprio Deodoro vai ser eleito, o vice vai ser o Floriano Peixoto, não é? E a oposição vai ser Prudente de Moraes, né? Floriano era vice do Prudente de Moraes. Como o sistema eleitoral, parte dessa Constituição, permitir que os mais bem votados, independente da chapa, então o presidente mais bem votado e o vice-presidente mais bem votado, independente da chapa que fosse. Então, você vai ter o presidente de uma chapa com o vice de outra, né? E dois militares. E esse vai ser o início do governo constitucional com Deodoro, né? Onde nós teremos também o choque entre as próprias Forças Armadas, entre a Marinha e o Exército, na conhecida
nas revoltas da Armada, né? Vão ser duas. A Marinha descontente com o papel menor que vai estar desempenhando na política, né? E o papel legalista que a Marinha vai ter exigindo a abertura do Congresso, porque Deodoro, a partir da crise do encilhamento, ele vai ser peitado pelo Congresso e não vai saber negociar politicamente, e vai fechar o Congresso. E então nós vamos ter a figura do almirante Custódio de Mello exigindo a abertura do Congresso, né? E com ameaça de bombardear o Rio de Janeiro, né? Daí a chamada, a conhecida Revolta da Armada, o que levou à renúncia de Deodoro para evitar esse conflito, né? O bombardeio da cidade pelos navios da Armada, ou que era como se chamava Marinha, né? E aí o seu vice vai assumir, o que vai gerar problemas, porque não havia sido cumprido metade do mandato, como rezava a Constituição, o que vai provocar uma nova sublevação da Marinha, né, juntamente com uma outra revolta, que vai ser a Revolução Federalista do Sul, né. Essa fase do Floriano Peixoto vai ficar conhecida como um período de jacobinismo, uma espécie de populismo, né? Uma herança lá da França, onde o governo tem esse apoio popular. Então, algumas medidas como o congelamento de aluguéis, manter o preço da carne, né, dos gêneros de primeira necessidade, foi fundamental para o apoio que ele teve das camadas populares, o Floriano Peixoto. E vai ficar conhecido como Marechal de Ferro, porque vai vencer tanto a revolta da Armada quanto a Revolução Federalista. E a Ilha do Desterro vai passar a ser chamada Florianópolis, em Santa Catarina, em sua homenagem, não às flores, onde ele fuzilou os seus opositores dessa Revolução Federalista, né? Ele afasta os chefes de governo, né? Ele reabre o Congresso, ele facilita o financiamento, né, para a indústria, né? E vai sofrer a oposição dos fazendeiros, né? Então, mas vai ser feita uma reforma bancária, né? Vai ter apoio popular, vai ter medidas populares, como nós falamos, né? Construção de casas populares, né? Manutenção do preço dos aluguéis, né? Enfim. E a luta, a oposição defendia, então, novas eleições, porque tinha que ter eleições, porque não tinha sido cumprido metade do mandato. Mas as eleições só acontecerão em 94, certo? Vai ter, então, esse novo levante, embora tenha esse novo levante da Marinha, que vai ser vencido também em 92, tivemos em 91 e 92, né? O próprio Custódio de Mello se levanta novamente, né? Em 93, e a gente vai ter essa situação de estado de sítio, né? Agora, o Brasil vai precisar de apoio externo, né, de outros países, né, portugueses, alemães, italianos, americanos, ingleses, para poder vencer esses revoltosos, né. Bom, quanto à Revolução Federalista, de 93, 1893, né, ela se configura como a disputa dos dois partidos, né, os pica-paus, né, o Partido Republicano e o pica-paus e maragatos, né, o federalista e o republicano, né, o republicano com ideias positivistas, né, que era muito aceita no meio militar da época, né, e Júlio de Castilhos foi o grande positivista, político positivista desse, né, enquanto que o federalista era liberal, né,
tinha apoio dos estancieiros, dos fazendeiros e ex-monarquistas, né? Os queriam, né, a volta a volta não, o fim do governo, da continuidade de Floriano, né? E queriam novas eleições, né? Então, é interessante que aí já fica registrada a prática da degola, né? Do corta-cabeça, né? E Júlio de Castilho vai ser exilado, né? Perdão, ele vai auxiliar Floriano, e o Floriano vai ser conhecido como Marechal de Ferro, né? Por conta dessa atuação nessas duas revoltas. Mas que só vão ter fim esses conflitos, né? No caso da Federalista, já no próximo governo, que vai ser de Prudente Moraes, é o sucessor de Floriano, né? E aí vai ser iniciada essa República dos Fazendeiros, né? A, os textos que vocês estão lendo vão tratar desses momentos em outros aspectos, em alguns detalhes, mas é interessante a gente finalizar chamando a atenção, então, que a marca maior da Primeira República vai ser essa, essa passagem aí para um momento oligárquico, onde o coronelismo, o clientelismo e as práticas da política dos favores e dos governadores, da política do café com leite, enfim, vão culminar juntamente com a crise de 1929, num movimento chamado Revolução de 30, que vai dar início a uma nova fase aí dessa república, e onde a modernização, o desenvolvimentismo vai entrar nesse cenário. Então, até lá. Até mais.